Em outubro de 2023, ocorreu um evento aguardado há décadas por analistas de defesa no mar. Perto da costa japonesa, o navio JS Asuka disparou um canhão, que não era especialmente grande. 40 milímetros é mais ou menos a largura de uma bola de golfe, mas esse canhão não usava pólvora. Ele fez algo realmente incrível. Usou eletricidade. Um pulso de 5 megajoules de um banco de capacitores foi descarregado em 2 trilhos paralelos, em uma fração de segundo, acelerando um pequeno dardo de metal a cerca de 2.230 metros por segundo. Isso é aproximadamente Mach 6,5, cerca de 2 vezes mais rápido que as balas de rifle mais rápidas. Então, realmente muito rápido. Pela primeira vez, um canhão eletromagnético foi disparado de um navio no mar. Em 2025, repetiram o feito com o mesmo navio e canhão. Mas desta vez, eles realmente apontaram para alguma coisa, uma embarcação-alvo sendo rebocada, e acertaram várias vezes, fazendo muitos buracos nela. Esta é a arma com que as marinhas sonham há mais de um século. Projéteis hipersônicos, muito mais baratos que mísseis e sem propelente explosivo para detonar. Mesmo se for atingido... Além disso, tem munição ilimitada enquanto houver eletricidade e um pouco de metal. É tudo bem fantástico. A Marinha dos Estados Unidos gastou 15 anos e mais de $500 milhão tentando fazer um canhão eletromagnético funcionar. Eles conseguiram algumas imagens de teste espetaculares, mas nunca colocaram um canhão em um navio. O programa foi discretamente arquivado em 2021. A China teria instalado um canhão eletromagnético em um navio de desembarque anos atrás, mas nunca houve resultados significativos. Mesmo assim, o Japão é um país que nem chama sua marinha dessa forma, mas possui um canhão eletromagnético funcional preso ao convés de um navio, disparando projéteis hipersônicos contra cascos de embarcações-alvo. Como isso aconteceu? Como uma potência naval média superou as demais? Para que serve e o que faz esse canhão? Esse é o momento em que canhões eletromagnéticos saem dos conceitos para a prática, ou é só mais uma ideia americana caríssima, desperdiçando $500 milhão? Hoje vamos abordar o canhão eletromagnético do Japão e o navio experimental JS Asuka, e o que pode ser o desenvolvimento mais significativo na artilharia naval, desde que os mísseis tornaram os grandes canhões obsoletos. Certo? Para entender por que o Japão está investindo tantos recursos em um canhão eletromagnético, você precisa entender o problema que eles estão tentando resolver. E esse problema começa com aqueles mísseis que acabamos de mencionar. No século XX, a guerra naval foi dominada por grandes canhões em navios, causando explosões. Couraçados trocavam projéteis do tamanho de carros pequenos a grandes distâncias e geralmente vencia quem tinha o maior canhão e a melhor blindagem. Após a Segunda Guerra Mundial, os mísseis guiados mudaram tudo. Não era mais preciso um canhão de 16 polegadas e milhares de tripulantes para afundar um navio capital. Você precisava de um míssil relativamente pequeno, com um sistema de guiagem, lançado de um destroyer, de uma aeronave ou até mesmo de um caminhão na costa. A era dos canhões foi substituída pela dos mísseis, levando marinhas globais a equiparem navios com células de lançamento vertical repletas de armas guiadas. Aqui está o problema dos mísseis. Eles são realmente caros pra caramba. Um único interceptador SM-2 custa algo acima de $1 milhão. O novo SM-6, que pode lidar com alvos mais rápidos e complexos, custa entre 4 e 5 milhões de dólares por disparo. Um destroyer moderno também só pode carregar uma quantidade limitada desses mísseis, normalmente entre 90 e 120 células de lançamento vertical, o que representa uma quantia extraordinária de dinheiro. Essas células devem lidar com defesa aérea, foguetes anti-submarino e mísseis de cruzeiro para ataque terrestre, e não podem ser recarregadas no mar. Após disparar tudo o que tem, será preciso retornar ao porto para reabastecer. Pense no que ocorre se lançarem vários mísseis contra você ao mesmo tempo. Planejadores militares chamam isso de ataque de saturação, considerado o maior pesadelo da guerra naval moderna. A ideia é bem simples. Um navio só consegue enfrentar, digamos, uma dúzia de mísseis chegando ao mesmo tempo. Se você lançar 50 mísseis, alguns deles vão conseguir passar. Se cada interceptador custa $4 milhões e os mísseis do atacante algumas centenas de milhares, logo surge um problema econômico, certo? E bem,
Esse é o ambiente estratégico em que o Japão se encontra. A oeste, a China passou 2 décadas construindo um dos maiores arsenais de mísseis do planeta, incluindo mísseis balísticos antinávio projetados especificamente para manter navios de guerra americanos e aliados à distância. Além disso, veículos planadores hipersônicos que podem manobrar de forma imprevisível a velocidades de até Mach 5. A Coreia do Norte segue ampliando seu estoque de mísseis balísticos. O Japão, é claro, está dentro do alcance de tudo isso e suas forças marítimas de autodefesa são centrais para qualquer plano de defesa das rotas marítimas e cadeias de ilhas que definem a região. Isso nos leva de volta ao tema de hoje. A Railgun, a arma eletromagnética, resolve quase todos os problemas dessa equação. Os projéteis hipersônicos são rápidos o suficiente para interceptar a maioria das ameaças aéreas. São de metal inerte e não possuem ogivas explosivas nem compartimento de propelente volátil, esperando explodir dentro do seu navio se você for atingido, e a munição é realmente barata. Um dardo de metal moldado custa uma fração minúscula do que custa um míssil guiado. A capacidade do compartimento de munição depende apenas da eletricidade gerada pelo navio e da quantidade de projéteis que podem ser armazenados. Isso faz com que defender um ataque de saturação não seja mais uma questão de ter interceptadores suficientes. E vira uma questão de, conseguimos manter os capacitores carregados? Se sim, estaremos bem. Essa é a promessa. Mas essas coisas realmente têm uma tendência a não funcionar muito bem. Canhões eletromagnéticos. Introdução. Ok, então vamos falar agora sobre como essas coisas realmente funcionam, certo? Um canhão eletromagnético é, em sua essência, uma ideia bastante simples. Você pega 2 trilhos paralelos para mísseis, geralmente de cobre ou uma liga de cobre, e os coloca ao longo do comprimento de um cano. Na parte de trás, coloca-se um projétil condutor chamado armadura, que conecta os trilhos e completa o circuito elétrico. Então você despeja uma quantidade absolutamente enorme de energia em todo esse sistema. Quando a corrente sobe por um trilho, atravessa a armadura e desce pelo outro, cria um campo magnético forte entre eles. O campo magnético interage com a corrente da armadura, e o resultado é algo chamado força de Lorentz, um empurrão de pura energia eletromagnética que acelera o projétil para frente, ao longo dos trilhos e para fora do cano em uma velocidade tremenda. E bem, lá vai ele arruinar o dia de alguém. Simples na teoria, certo? Quero dizer, sinto que Mark Roberts provavelmente conseguiria construir um desses em um fim de semana. O problema é que é simples na teoria, mas funcionar de forma confiável é outra história. São coisas bem diferentes quando se fala do tipo de energia aqui. Um canhão naval convencional dispara projéteis a cerca de 800 ou 900 metros por segundo rápido, mas ainda insuficiente para atingir um míssil hipersônico. Um canhão eletromagnético lança projéteis a mais de 2.000 metros por segundo ou 2 km por segundo, cerca de 1,5 milha, como os americanos dizem. Isso é Mach 6 ou 7 conforme o projeto, rápido o bastante para interceptar alvos que canhões convencionais não alcançam. Isso significa que o projétil possui enorme energia cinética, mesmo sem carga explosiva. Um pequeno dardo de metal nessas velocidades atinge com a força de um projétil convencional muito maior. Como você não se limita ao tamanho dos caros tubos de mísseis, seu carregador depende apenas da fonte de energia e da pilha de projéteis. Teoricamente, seria possível disparar centenas de projéteis em um combate longo sem ficar sem munição, mas você já deve notar o problema. Tudo isso parece perfeito, e os canhões eletromagnéticos têm parecido perfeitos há muito tempo. A física básica é compreendida desde o século XIX. Cientistas e estrategistas militares discutem canhões eletromagnéticos desde a década de 1940. Por que, então, nenhuma marinha do mundo os utiliza ainda? O imposto da física? Bem, o primeiro problema é a energia. Para acelerar um projétil até Mach 6 ou 7, você precisa despejar uma quantidade enorme de energia nesses trilhos. Em um período de tempo muito curto, vários megajoules entregues em questão de milissegundos. Esse tipo de potência instantânea não vem do sistema elétrico padrão de um navio. Você precisa de enormes bancos de capacitores que possam carregar lentamente e depois descarregar tudo de uma vez.
mas o equipamento de comutação e a fiação para lidar com correntes que vaporizariam fios comuns. Os sistemas de energia dos primeiros canhões eletromagnéticos tinham tamanho de contêineres de carga, tornando desafiador instalá-los em navios de guerra junto com os demais equipamentos. O segundo problema ocorre dentro do cano ao disparar o equipamento. Você tem um projétil de metal deslizando por trilhos de metal em velocidades hipersônicas, com milhões de amperes de corrente passando pelos pontos de contato. O atrito é imenso, assim como o calor. Cada disparo desgasta a superfície dos trilhos, arranhando e deformando o metal, degradando a engenharia precisa da qual todo o sistema depende. Disparar muita munição danifica bastante os trilhos, prejudicando usos futuros, e isso leva ao terceiro problema: a cadência de tiro. Se o cano é um consumível que se desgasta após 30 ou 40 tiros, sua cadência de tiro efetiva diminui. Para qualquer ritmo que permita trocar o cano no meio de uma luta, ou seja, nenhum ritmo. Uma railgun que dispara um tiro espetacular, mas depois precisa de manutenção, não é tão útil. Uma railgun capaz de disparar continuamente, tiro após tiro, mesmo enquanto mísseis inimigos se aproximam do seu navio. Isso sim é uma arma. Por décadas, ninguém sabia como fazer os canos durarem o bastante para fazerem diferença. Os alertas, tudo bem. Então, a Marinha dos Estados Unidos teve um famoso programa de railgun eletromagnética, ativo dos anos 2000 até 2021, com bancadas de teste que lançavam projéteis a até Mach 7. Eles mostraram imagens dramáticas dos sabotes cruzando o campo de tiro em bolas de fogo. Mencionaram alcances de 100 milhas náuticas e taxas de disparo que deixariam qualquer equipe de artilharia com inveja. O objetivo era enorme, um monstro de 150 milímetros e 32 megajoules que poderia substituir totalmente o apoio de fogo naval tradicional. E para isso, tudo o que podemos dizer é: boa sorte. Isso seria ridículo. Mas, infelizmente, a realidade apareceu. Os canos se desgastavam após algumas dezenas de disparos em potência máxima. Os sistemas de energia eram monstros enormes que não se encaixavam facilmente nos projetos de navios existentes. A cadência de tiro nunca foi suficiente para a defesa aérea prática. Em 2021, a Marinha cancelou o projeto e investiu em mísseis hipersônicos. Nenhum navio de guerra americano teve um canhão eletromagnético funcional. Outros países também tentaram. A China supostamente instalou algo parecido com um canhão eletromagnético em um navio de desembarque chamado Haiyangshan. Em 2018, fotos circularam na internet mostrando uma grande torre com cabos passando pelo convés. Analistas de defesa passaram semanas tentando entender o que viam. Após a empolgação inicial, nada ocorreu, sem anúncios, imagens de testes ou implantação operacional. Então, na Europa, o Instituto de Pesquisa Franco-Alemão de St. Louis, ISL, desenvolve discretamente sua tecnologia de lançamento eletromagnético há anos, operando lançadores de pequeno calibre em laboratório e contribuindo para a Maturity Pilot. Sim, é uma pesquisa útil, mas são apenas experimentos de laboratório, longe de ser uma arma utilizável, que é o ponto principal. Até pouco tempo, ninguém havia mostrado publicamente o disparo de um canhão eletromagnético de um navio flutuando no oceano. Lidando com toda a vibração, flutuações de energia e o caos do ambiente que vem junto com estar no mar. Esse marco era de um país que não figurava entre os suspeitos habituais. E você já sabe quem é, porque está no título deste vídeo, já mencionamos várias vezes, é o Japão, o programa de Railgun do Japão. A história do Railgun do Japão começou bem antes do que muitos pensam. Nos anos 90, pesquisadores da futura ATLA, Agência de Aquisição, Tecnologia e Logística, braço de P&D de defesa do Japão, já testavam lançamentos eletromagnéticos no Centro de Pesquisa de Sistemas Terrestres. Esses não eram armamentos de fato, mas pequenos dispositivos de teste de calibre 16 milímetros, equipamento comum em laboratórios de física universitária, criado para engenheiros estudarem o comportamento de projéteis com aceleração eletromagnética. Era um trabalho fundamental, o tipo de pesquisa lenta e metódica que não vira manchete, mas que rapidamente constrói a base de conhecimento necessária antes de tentar algo mais ambicioso. Durante anos, foi aí que o programa de Railgun do Japão permaneceu.
Em pequena escala, artigos acadêmicos, progresso incremental. Ninguém falava em colocar essas coisas em um navio. Isso mudou por volta de 2015, 2016. O Ministério da Defesa do Japão observava o programa americano, seus testes impressionantes e seus problemas igualmente impressionantes. Por que decidiram levar isso a sério agora? Oficiais pesquisaram o trabalho global com canhões eletromagnéticos, avaliaram a tecnologia e iniciaram um amplo programa de desenvolvimento visando aplicações militares. Os objetivos eram claros e práticos: aumentar a velocidade do projétil e melhorar a durabilidade dos trilhos, resolvendo o desgaste do cano que afetou os demais. E por fim, desenvolver um canhão eletromagnético de calibre médio para uso futuro em navios ou plataformas terrestres. Isso não era mais uma pesquisa teórica. Agora era um programa de armamentos com um objetivo: o canhão de 40 milímetros que mudou tudo. O destaque do novo programa era um canhão eletromagnético de calibre médio de 40 milímetros, e essa é a arma que acabaria fazendo história no JS Asuka. Os projéteis que ela dispara são basicamente dardos de metal, com cerca de 16 centímetros de comprimento e pesando aproximadamente 320 gramas, mais ou menos o mesmo que uma lata de refrigerante cheia. A ATLA testou dois tipos principais: um dardo de aço de peça única e um projétil perfurante composto, ambos sem carga explosiva, pois não é necessário nessas velocidades. Esse dardo de 320 gramas sai do cano carregando aproximadamente a mesma energia cinética que um carro pesado viajando em alta velocidade na estrada. Toda essa energia se concentra em uma ponta do tamanho da ponta de um dedo. O destaque, porém, não era a velocidade, mas sim a durabilidade. A ATLA anunciou que o 40mm havia disparado 120 tiros consecutivos com velocidades acima de 2.000 metros por segundo, com danos limitados ao trilho. 120 disparos, todos em velocidades operacionais. E o cano ainda era reutilizável, algo inovador para uma tecnologia que encerrava programas devido ao desgaste dos canos após algumas dezenas de disparos. Foi um grande avanço. O que quer que a equipe japonesa estivesse fazendo de diferente estava realmente funcionando. Duas obsessões de engenharia definiram a abordagem japonesa e explicam por que esse programa teve sucesso, enquanto outros estagnaram. A primeira era a vida útil do cano. Os engenheiros da ATLA atacaram o problema da erosão por vários ângulos, experimentando com materiais dos trilhos, designs de armaduras e a forma como a corrente elétrica flui pelo sistema durante o disparo. Os detalhes seguem protegidos, mas fotos de simpósios revelaram partes dos trilhos perto da culatra, área geralmente mais danificada. Eles estavam surpreendentemente limpos após 120 disparos. Em testes americanos anteriores, os maiores danos ocorreram nesse início crítico, onde a densidade de corrente é maior. Os japoneses encontraram formas de lidar com os estresses térmicos e elétricos que derrotaram projetos anteriores. A outra obsessão era a miniaturização. Um canhão eletromagnético é inútil se o sistema de energia for tão enorme que não caiba em um navio. A resposta do Japão era um módulo de energia baseado em capacitores de filme cerâmico e eletrônica de potência de óxido de galho, capazes de suportar altas tensões e correntes ocupando menos espaço que as tecnologias antigas. O sistema foi projetado para caber em um container padrão, facilitando o transporte e instalação em uma embarcação de teste. Esse é só o ponto de partida. O roteiro da ATLA prevê reduzir o volume do carregador em 50% em 5 anos e dos capacitores em 90% na próxima década. Se atingirem as metas, versões futuras poderão ser instaladas facilmente em contratorpedeiros de linha de frente ou veículos terrestres. Aprendendo com os erros caros de outras pessoas agora, o Japão não descobriu tudo isso sozinho. Do final de 2023 até meados de 2024, a ATLA cedeu um engenheiro para um instituto de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos para estudar armas eletromagnéticas americanas. De perto, um pesquisador japonês caminha pelos corredores onde americanos buscaram por anos o canhão eletromagnético. Analisando detalhadamente os dados de um programa arquivado para entender o que falhou, por que os materiais não funcionaram e quais arquiteturas de energia foram inviáveis. Quero dizer, os americanos podem ter desistido do canhão eletromagnético deles, mas o conhecimento que eles acumularam é realmente valioso, um conhecimento que não deveria morrer junto com o programa.
E então, em 2024, o Japão assinou um acordo de cooperação trilateral com a França e a Alemanha, trabalhando através do Instituto de Pesquisa ISL. O acordo envolve compartilhar conhecimentos sobre canhões eletromagnéticos e projéteis hipersônicos, dando ao Japão acesso à pesquisa europeia e permitindo que contribua com suas próprias descobertas. Em 2022, o programa amadureceu e passou a ser oficialmente designado como Pesquisa sobre o Futuro Canhão Eletromagnético nos documentos do Ministério da Defesa. O cronograma vai até 2026 e o foco mudou muito. Antes, o trabalho era voltado ao lançador. Seria possível construir trilhos resistentes e gerar energia suficiente? Era possível atingir as velocidades? Agora, porém, a ênfase está em transformar esse lançador em um sistema de arma completo, o que significa fogo contínuo em vez de disparos únicos, a capacidade de continuar atirando sem precisar esperar minutos entre os disparos para que os capacitores recarreguem. Isso significa integração do controle de tiro, conectando o canhão a radares e computadores de mira para que ele possa realmente atingir algo que esteja se movendo em velocidades hipersônicas. Isso garante estabilidade e aerodinâmica ao projétil, permitindo disparos precisos após sair do cano, sem girar descontroladamente ou perder energia. Eles visam um protótipo de pequeno calibre, naval e antinavio, por volta de 2027. Até 2028, busca-se criar uma defesa aérea de médio calibre para navios, plataformas terrestres ou veículos. Porém, antes, o Japão precisava provar o conceito no mar. Eles tinham um canhão de ótimo desempenho em terra e agora precisavam de um navio grande e peculiar para instalá-lo e levá-lo ao oceano. JS Asuka, o laboratório flutuante. JS Asuka é um dos navios mais estranhos de qualquer frota naval. Por isso, ela era perfeita para esse trabalho. Lançada em 1994 e comissionada em 1995, Asuka é o navio experimental do Japão, destinado a testar equipamentos ainda não prontos para o serviço ativo. Ela tem cerca de 151 metros de comprimento e desloca entre 4.200 e 56.200 toneladas. Depende do que está instalado no momento, variando conforme a função. O sistema de propulsão é COGLAG, turbina a gás combinada, elétrica e turbina a gás. Se você está se perguntando, eu não estava certo, mas agora acho que sei. Projetado com duas turbinas a gás, General Electric LM 2500, os mesmos motores usados em navios de guerra pelo mundo. Ela se move quando necessário, mas velocidade não é o foco. O objetivo é fornecer uma plataforma estável e bem equipada, onde engenheiros possam testar coisas que talvez não funcionem. Em 3 décadas de serviço, ela serviu de campo de testes para diversas tecnologias. O sistema de radar FCS-3, que agora é a espinha dorsal da defesa aérea nos destroyers equivalentes ao Aegis do Japão, foi testado na ASCA, assim como o sistema de sonar da série QQ, também testado na ASCA. Os foguetes anti-submarino, tipo 07, o torpedo, tipo 12 e o míssil superfície-navio. Tipo 12 foram testados neste navio experimental antes do serviço operacional. No começo dos anos 2020, o programa do canhão eletromagnético estava pronto para esse teste, e a ASCA para receber a carga mais estranha de sua carreira. Instalar o canhão eletromagnético na ASCA definitivamente não é uma operação sutil. Se você olhar as fotos do navio em sua configuração atual, a primeira coisa que você nota é a torre posicionada no convés traseiro. Na frente da superestrutura, há uma caixa angular de cerca de 8 toneladas, com um cano de 6 metros projetado à frente. Parece mais com algo de ficção científica do que com um canhão naval tradicional, com ângulos retos e aspecto industrial. Atrás da torre, vários grandes contêineres de carga estão agrupados no convés. Um deles contém as unidades de carregamento, eletrônica de potência, interruptores de óxido de galho e sistemas de controle do fluxo de eletricidade. Outros 3 abrigam bancos de capacitores que armazenam e liberam energia nos trilhos durante o disparo. O fluxo de energia é como você imagina. Os geradores de turbina a gás da ASCA alimentam o sistema de carregamento com energia elétrica. Os carregadores enchem lentamente os bancos de capacitores ao longo de segundos ou minutos.
Quando o gatilho é puxado, toda a energia armazenada é liberada nos trilhos em milissegundos, acelerando o projétil de 0 até Mach 6,5 antes de sair do cano. A Asuka era ideal para isso, justamente porque foi construída para lidar com o inesperado. Diferente de um destroyer de linha de frente, onde todo o espaço é usado, Asuka comporta equipamentos em contêineres que não caberiam em outros lugares. Além de uma equipe técnica, cujo trabalho inteiro é cuidar dos sistemas experimentais. Quando algo dá errado, e com tecnologia de ponta, as coisas sempre dão errado. Há engenheiros a bordo que podem diagnosticar o problema, ajustar as configurações e tentar novamente, se me perdoam a expressão almirantes de poça, no convés. A importância do programa definitivamente não passou despercebida pela alta liderança naval do Japão. Em abril de 2025, o vice-almirante Katsushi Amati, comandante da frota de autodefesa, fez questão de visitar pessoalmente o Asuka, para inspecionar a instalação do canhão eletromagnético e acompanhar os preparativos para novos testes no mar. Ele retornou em 2025, após o sistema comprovar sua eficácia. Na mesma época, o chefe do Estado-Maior, almirante Saito, embarcou no navio experimental para ver a arma de perto. Os principais oficiais navais do Japão dedicavam tempo a um sistema de armas que a maioria das marinhas já havia abandonado. O canhão eletromagnético não é a única arma experimental do Asuka. No convés, abrigada em módulos de cúpula, há também uma arma a laser de 100 kW. Criados pela Kawasaki Heavy Industries e ATLA, os lasers rastreiam alvos na velocidade da luz, como drones, pequenos barcos e até possíveis mísseis inimigos. O que é muito legal, mas definitivamente é algo que podemos abordar em outro vídeo. Com o hardware instalado e os almirantes impressionados, restava apenas levar o navio ao mar, carregar os capacitores e acionar o disparo, provavelmente por um botão. Em outubro de 2023, a ATLA fez um anúncio que repercutiu em círculos de defesa globais. Em parceria com a Força Marítima de Autodefesa do Japão, eles fizeram o primeiro disparo bem-sucedido de um canhão eletromagnético em um navio na história. Para esclarecer o teste, Asuka foi até a área designada, a tripulação carregou os capacitores e disparou o canhão eletromagnético de 40 mm no mar. Não havia alvo definido. Os projéteis apenas rasgaram o ar sobre as ondas e caíram muito, muito longe. O objetivo era mostrar que o sistema integrado funcionava no ambiente marítimo. Essas perguntas só podiam ser respondidas indo ao mar e testando o equipamento, e os resultados permitiram continuar. Após testes no mar, o programa entrou na fase do sistema de artilharia da ATLA, focando em alcançar fogo contínuo, melhorar a estabilidade dos projéteis, integrar controles de tiro para rastrear alvos e ajustar a mira em tempo real. O canhão eletromagnético já comprovou que pode disparar de um navio, faltando provar que acerta o alvo. Verão de 2025, o verdadeiro marco, no meio de 2025. No Simpósio Anual de Tecnologia de Defesa da ATLA, o Japão revelou que o canhão eletromagnético de Asuka atingiu uma embarcação-alvo rebocada. Os materiais do simpósio mostravam imagens de uma barcaça cheia de buracos, evidenciando que projéteis hipersônicos de um navio em movimento acertaram o alvo repetidamente. Uma arma real em um navio real, disparando munição real contra um alvo real, flutuando no oceano e acertando. Os detalhes mostravam a imagem de um sistema de armas realmente maduro. As velocidades na saída do cano, nos testes no mar, variaram de 2.000 a 2.300 metros por segundo, alcançadas consistentemente em vários disparos. Os dardos estabilizados por aletas mantiveram um voo hipersônico estável durante toda a sua trajetória. A empresa dinamarquesa de radares Weibel Scientific, que forneceu instrumentação para os testes, confirmou que seus equipamentos conseguem rastrear projéteis em velocidades hipersônicas por distâncias de engajamento de vários quilômetros. Os projéteis acertavam com precisão e os canos resistiam bem. Para uma tecnologia que derrotou programas de defesa altamente financiados, era uma combinação notável. Mas, aqui está a pergunta que paira sobre tudo isso. Canhões eletromagnéticos já chegaram a estágios promissores antes e também já estagnaram antes. Então, o que torna o programa do Japão diferente? O que eles fazem para levar essa arma até a linha de chegada? Isso se deve, em parte, a uma filosofia de design bem diferente da americana. O programa de canhão eletromagnético da Marinha dos Estados Unidos tinha ambições muito grandes.
Eles estavam buscando um monstro de 150 milímetros e 32 megajoules, capaz de lançar projéteis guiados a mais de 100 milhas náuticas, basicamente substituindo o apoio de fogo naval tradicional por uma alternativa eletromagnética. Os requisitos previam altas taxas de disparo e vida útil do cano de milhares de tiros, levando a tecnologia além do que já havia sido demonstrado. O Japão optou por outra abordagem. Seu canhão de 40 milímetros foi feito para defesa e ataques de médio alcance, não para substituir encouraçados. O foco está em interceptar mísseis inimigos e engajar alvos de superfície a distâncias medidas em quilômetros, em vez de centenas de quilômetros. E essa diferença importa enormemente do ponto de vista da engenharia. Gerenciar um disparo de 5 megajoules é difícil. Gerenciar um disparo de 32 megajoules é muito mais difícil. E não é apenas 6 vezes mais difícil, é exponencialmente mais difícil. Tudo fica mais complicado em todos os subsistemas. Capacitores precisam armazenar mais energia e trilhos suportar mais corrente. O cano sofre mais a cada disparo. Ao começar menor e focar em um objetivo mais alcançável, o Japão reduziu o risco de engenharia em cada etapa. Eles criaram algo funcional, testaram no mar e agora têm uma base para expandir futuramente. O plano de desenvolvimento da Atla prevê alcançar eventualmente cerca de 20 megajoules por disparo, o que significaria velocidades significativamente maiores e alcances mais longos. Mas eles estão caminhando nessa direção, bem devagar, enfrentando desafios de estabilidade e controle de tiro. Ok, então lançar um projétil do cano a Mach 6 é só metade do problema. A outra metade é garantir que ele realmente vá para onde você apontou. Projéteis de Railgun atingem velocidades altíssimas, mas isso pode ser um problema se não forem aerodinamicamente estáveis. Projétil que oscila ou gira descontrolado perde energia rápido e tem trajetória imprevisível. Em velocidades hipersônicas, pequenas assimetrias na forma ou peso causam grandes desvios no projétil ao atingir o alvo. Os dardos estabilizados por aletas criados pela Atla resolvem isso com um design específico e pequenas aletas que se abrem após o lançamento, mantendo os projéteis apontados para frente, sem girar descontroladamente. Sabe-se, por informações públicas, que os projéteis atuais do Japão não são guiados, nem têm sensores, aletas de direção ou orientação terminal. Um pedaço de metal moldado com precisão que depende da mira e velocidade hipersônica para atingir o alvo. Isso pressiona o sistema de controle de tiro a acertar a trajetória desde o início, pois após o disparo não é possível corrigir o curso. O Japão possui décadas de experiência no desenvolvimento de sistemas avançados de radar e controle de tiro para seus destroyers Aegis, como os radares FCS-3 e OPS-48 produzidos localmente. Sistemas que deveriam ser testados no Asuka antes de irem para a linha de frente. O Asuka é um navio muito requisitado. Integrar um canhão eletromagnético ao atual ecossistema de sensores e computadores de mira ainda é um grande desafio, mas o Japão já tem uma base. Os componentes fundamentais já estão em estaleiros e escritórios de projetos em todo o país. Para que servem os canhões eletromagnéticos? Ok? Fantástico, a arma funciona, mas provar que uma arma funciona é diferente de provar que ela é útil. Então, onde o Japão realmente usaria isso? A principal aplicação é a defesa contra mísseis e aeronaves. Em vez de disparar um interceptador de milhões de dólares contra cada míssil de cruzeiro, drone ou ameaça hipersônica, usa-se um dardo metálico hipersônico, muito mais barato. A ideia é criar uma camada adicional na defesa, algo que funcione junto com os interceptadores de mísseis convencionais, atirando em alvos que, de outro modo, gastariam os caros mísseis do navio em um ataque de saturação envolvendo dezenas de ameaças. Engajar esses alvos com projéteis de railgun baratos, rápidos e abundantes pode ser a diferença entre sobreviver à salva e ficar sem interceptadores no meio do combate. A palavra-chave é poderia, pois atingir um míssil em manobra a Mach 3 ou mais é muito mais difícil do que acertar um navio rebocado. Se o Japão conseguir, mesmo parcialmente, as implicações estratégicas serão grandes. É nesse ponto que tudo se conecta estrategicamente.
Se a doutrina da China é sobrecarregar navios japoneses e aliados com mais mísseis do que eles podem interceptar, adicionar disparos de railgun baratos, rápidos e abundantes ao sistema defensivo enfraquece essa estratégia. O Japão tem sido relativamente aberto sobre onde o canhão eletromagnético pode ser instalado e suas ambições. Analistas de defesa e documentos oficiais indicam várias plataformas potenciais, futuros grandes destroyers, às vezes chamados por designação provisória, 13 DDX, que pode ser projetado desde o início, com geração de energia para armas eletromagnéticas e baterias terrestres para a defesa de ilhas e costas. E se a ATLA atingir suas metas de miniaturização, até mesmo sistemas montados em veículos poderiam se tornar possíveis, mas tudo isso está no futuro. No momento, o Asuka continua sendo a única plataforma com um railgun funcional. O navio experimental é o primeiro passo, e os passos que ele está dando levam a um tipo de marinha muito diferente. Mas será que isso realmente será utilizado? Quero dizer, já vimos essas coisas aparecerem e desaparecerem muitas vezes. A pesquisa do futuro programa de Railgun segue até meados da década de 2020, buscando lançar um protótipo antinavio de pequeno calibre em 2027 e outro médio em 2028. Isso é muito progresso. O ceticismo persiste em alguns círculos de defesa sobre a real vantagem das railguns frente às alternativas. Os mísseis seguem evoluindo e são uma tecnologia madura e confiável. Já os lasers de alta energia avançam rápido e não sofrem desgaste do cano. Alguns analistas dizem que o investimento em railguns poderia ser melhor aproveitado em outros sistemas, mas o Japão optou por investir nelas. Eles superaram obstáculos que derrotaram programas mais financiados, demonstraram capacidades únicas e apresentaram um roteiro e sistema de armas implantado. São coisas diferentes, e o espaço entre elas está cheio de uma porção de desafios. Obrigado por assistir.